que eu apresento a professora Isabela. Hoje ela falará sobre um assunto apaixonante, que são as novas constelações. E tão importantes, né, para essa nossa nova era, né, uma era de cura tão mais intensa, tão mais profunda. E é muito importante essa parceria, né, da constelação na UNB. Isabela, é com você. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu sou a Isabela Oliveira, sou professora aqui da UNB há 21 anos. Minha área de origem é a comunicação social. E conheci as constelações familiares por volta de 2005, como qualquer um que conhece as constelações familiares, com um problema, com uma questão que eu sentia necessidade de ter uma melhora e que já havia tentado vários métodos, a psicoterapia tradicional, medicina, terapias alternativas. Então, o que eu recebi em um único encontro foi tão transformador que eu falei, não, preciso estudar isso, não tem outro jeito. E aí começou uma longa jornada de aprendizado, onde eu nunca parei de estudar. E tive a oportunidade de conhecer esses dois professores maravilhosos, que são Bert e Sophie Hellinger. Bert Hellinger hoje tem 92 anos, foi o criador desse método, da maneira como nós o conhecemos hoje. E essa é a esposa dele, a Sophie Hellinger. Então eu vim aqui falar um pouco do que são e do que não são as constelações familiares, para poder explicar para vocês também o que há de novo nessa ferramenta, nesse caminho, digamos que a melhor palavra que pode definir é nessa abordagem, nesse caminho de transformação. Porque ferramenta, método, metodologia, terapia, tudo isso não explica o que são as constelações familiares. Elas são, na verdade, uma filosofia de vida aplicada e que, quando aplicada, é extremamente transformadora. O termo constelação familiar já foi uma expressão que veio da psicanálise. Foi cunhada por Alfred Adler, que é um colaborador, um seguidor de Freud, e que tinha como significado original essa posição dos membros de uma família com a sua idade e função. Quer dizer, ao invés de se ter uma psique, um inconsciente único, na verdade eu tenho um céu interior. Eu tenho uma constelação de representações de pessoas e fatos e objetos importantes para mim. Só que, com o passar do tempo, esse conceito original foi ganhando o aporte, foi ganhando a contribuição de diversas áreas do conhecimento. Obviamente, não podemos deixar de citar o próprio Freud, que desenvolveu uma descrição da nossa consciência e da nossa inconsciência, quer dizer, do consciente, do inconsciente, do pré-consciente. E depois, descobrimentos importantes para aquilo que a gente tem hoje nas novas constelações familiares são de como se dá a transmissão da informação e das histórias através das gerações. Então é possível dizer que há uma transmissão transgeracional. Todo mundo já ouviu falar das leis da genética de Mendel, né? E uma das leis da genética, ela diz o seguinte, que um gene recessivo pode pular uma geração e se manifestar em outra. Não é isso? Então, o que acontece? Que às vezes eu tenho uma história, uma doença, um fato que se repete entre gerações e às vezes o mesmo pula uma, duas ou três gerações. Então, dentro da psicanálise, começaram a desenvolver outros conceitos importantes, outras descobertas, como a existência de um inconsciente familiar.
Ou seja, um espaço da nossa psique, do nosso ser, dedicado a essas representações da família e que, na verdade, tinham uma estrutura, tem uma estrutura, que foram esses descobrimentos desses dois psicanalistas, que são Lippotzong e Isidoro Berenstein. Eles começaram a perceber isso e começaram a perceber também a repetição de fatos, às vezes na mesma data. Isso foi pesquisado pela psicóloga americana Josephine Hilgard e chamou de síndrome de aniversário. Quer dizer, eu não só tenho uma transmissão genética de condições físicas, cor de olho, cor de cabelo, mas eu tenho uma transmissão de histórias. E às vezes histórias que se repetem. E se repetem muitas vezes de maneira trágica. Por exemplo, vocês já ouviram falar da maldição dos Kennedy? É uma família que teve muitas mortes trágicas. E cada um na sua família vai poder observar a existência desses destinos que se repetem. Por exemplo, um avô faliu, um filho falha, vai à falência, e o outro vai à falência também. Isso foi o que a Josephine encontrou e chamou de síndrome de aniversário, que é sustentada pela construção de lealdades invisíveis e transgeracionais. Isso significa que aquilo que eu estou sentindo, a maneira como eu sou hoje, como eu me comporto, as relações que eu estabeleço, não tem a ver só com a minha história. Tem a ver com a história da minha família, né? E muito importante nessa determinação inconsciente de quem eu sou e como a minha vida acontece no presente, são os segredos. Porque aquilo que acontece numa geração, e que, por exemplo, é um tabu, digamos, cada família tem os seus. Aborto é um tabu. Homossexualidade pode ser um tabu. Ou a sexualidade, de um modo geral, é um tabu. Então acontece algo que a família não gosta ou não aceita. Então todo mundo faz o que em relação àquilo? Se cala. Na próxima geração, criança não se mete em coisa de adulto, por exemplo. Até que isso vai virando um impensável e ao mesmo tempo um instinto. Então, eu preciso fazer isso. É como se eu sentisse como um instinto, mas na verdade não é um instinto como o instinto da fome. É uma informação que foi transmitida ao longo do tempo e foi ganhando uma característica de uma força profunda e inconsciente, que vai ficando armazenada naquilo que o biólogo Rupert Sheldrake determinou ou desenvolveu esse conceito, né? Poderíamos dizer assim, um conceito de um campo morfogenético, ou seja, um campo de informação que é formado tanto por aquilo que está nos nossos genes, como pelas histórias que são transmitidas entre gerações. Muito bem, até que saímos da genética, chegamos na epigenética. Porque o que se descobriu hoje, mais recentemente, dentro da biologia? Nós não somos determinados pelos genes. É o meio que influencia os genes. Isso, para qualquer pessoa que queira buscar no YouTube, vai encontrar ótimas palestras desse médico, Bruce Lipton, que tem um livro chamado A Biologia das Emoções, e vai mostrar como isso que a gente chama minha emoção, meu isso, meu aquilo, na verdade, é parte de um contínuo, onde sou eu e o todo, eu e o grupo, eu e principalmente a família. Quando algo ocorre uma vez, é uma incidência. Quando ocorre 2 vezes, é uma coincidência. Mas se ocorre 3 vezes, aí se torna uma pauta, um tema familiar.
Então, por exemplo, hoje em dia tem muita gente tatuada. Mas durante muito tempo a tatuagem foi de prisioneiros, no Japão ela foi da máfia. E como é a tatuagem hoje? A gente vê o quê? Um boom de tatuagem. Quase como se todo mundo tivesse que trazer uma marca, trazer um desenho, trazer uma parte da história pessoal, familiar e social impressa no próprio corpo. Então se tornou, por exemplo, uma pauta dessa geração. Por quê? Por tudo isso que a gente viu, tanto no nível macro como micro. E aquilo que eu disse, um fato vergonhoso, na primeira geração é um não dito, na segunda se torna um segredo e na terceira um impensável. Mas um impensável que eu sinto necessidade instintiva de fazer. O Bert é o criador desse método tal como nós vimos hoje, mas como vocês viram, é um conceito que vem de longa data. E por que eu digo que ele é o criador, ele é o pai? São 108 livros escritos, muitos prêmios. E eu gostaria de ter a oportunidade de mostrar uma partezinha da vida dele em vídeo aqui agora. Pode ser? Ele viu a Iris, ele está pedindo aqui. Assim. Você quer pegar o Wi-Fi? É. Dá para botar assim. Ele pega, eu acho.
Enfim, vamos tentando aqui, quem sabe a gente merece essa apresentação em vídeo. Realmente eu me esqueci do Wi-Fi. Então, Bert Hellinger, ele foi padre, ele escreveu 108 livros, e a vida dele, desde 1970, foi marcada pelo serviço às pessoas fora da igreja. O que ele descobriu? Muito bem. Em primeiro lugar, já havia dentro da Gestalt, já havia dentro da biologia, como eu falei para vocês, a ideia da existência de um campo sábio, né? Então, graças a Deus, nós não precisamos de bateria, não precisamos de um Wi-Fi, porque nós já temos esse Wi-Fi e podemos nos conectar a esse campo sábio de informações. Como que ele descobriu isso? Em primeiro lugar, ele descobriu, porque depois que ele deixou a batina, ele foi estudar uma série de técnicas e terapias. Vou só fechar a porta. E quando ele foi, em 1990, convidado a participar de um congresso de psiquiatria na Alemanha, naquela época se faziam representações ou esculturas familiares. O que ele fez? Ele foi convidado a estar no lugar de um pai, de um rapaz com problemas mentais. Não saberia dizer para vocês exatamente se uma esquizofrenia, uma psicose, mas uma doença mental, entre aspas, grave. E o que aconteceu? Na hora que ele entrou no lugar desse pai, o garoto que estava sentado ali, junto com a mãe, com a família, com o pai, melhorou. E ele ficou meio tonto, meio doido, nas palavras dele. Então, naquele momento, ele descobriu a existência de uma sintonia possível entre estar na representação, no lugar de uma pessoa, da família, e se sintonizar com aquilo que no profundo do ser daquela pessoa estava acontecendo. Então ele descobriu aquele fenômeno que dentro da biologia é chamado de sintonia morfogenética. Ele chamou de entrar em contato com a alma familiar. E isso, até esse momento, não tinha sido descoberto. Já tinha sido descoberto que o teatro no psicodrama, a representação, a escultura familiar, tudo isso contribuía na terapia familiar. Mas ele descobriu um fenômeno. Então, em primeiro lugar, ele descobriu o campo sábio. Como? Além de padre, ele era filósofo, teólogo, pedagogo. Ele tinha um treinamento. Qual era o treinamento que ele tinha? Bom, escutar as pessoas, obviamente. Chegava alguém lá no confessionário, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí ele descobriu uma coisa interessante. Poxa, uma pessoa vem aqui e fala uma coisa para mim e faz, e aquilo ela faz, por exemplo, trai o marido de boa consciência. E a outra trai o marido e fica com a consciência pesada. Como é que essa consciência funciona então? O mesmo ato é percebido pelas pessoas de maneiras diferentes. Então, como ele era um filósofo, ele era um padre, ele tinha um treinamento de escutar, um treinamento de se esvaziar. E também, nesse treinamento, o que é o método fenomenológico? O método fenomenológico é: eu me abro para o fenômeno e permito que o fenômeno se manifeste, e se manifeste inclusive em mim. Então, se eu sou uma pesquisadora, se eu sou estudante aqui do UNB, então eu vou fazer uma entrevista, né? Vou fazer uma entrevista para o meu TCC com uma pessoa sobre a história de vida dela. Então o que eu faço? Eu faço essa entrevista e eu me permito ser tocada, não só pelas palavras, mas pela maneira como essa pessoa se comporta.
pela maneira como ela se move. Isso é uma maneira de acessar o conhecimento e convido a todos vocês que possam conhecer a história, como se desenvolveu esse método fenomenológico que foi inicialmente desenvolvido por Edmund Russell. Então, ele descobriu o fenômeno do campo, estava preparado para o método fenomenológico, tanto como padre como filósofo, e ao fazer isso, ao permitir que essas informações desse campo sábio chegassem a ele, ele descobriu que existia a lei da gravidade. Quase como se fosse a lei da gravidade. Ele descobriu o que ele chama de as leis do amor, que funcionam como a lei da gravidade. Não tem jeito, a maçã, você coloca a maçã aqui e ela vai cair. Os relacionamentos humanos são movidos, são construídos, se estabelecem a partir de ordens. E quando não há ordem, o que acontece? Bagunça. Bagunça significa doença, bagunça significa morte, bagunça significa desentendimento entre as pessoas. E que ordens são essas? São ordens muito simples, são ordens da vida. Dizem que porque ele era romântico, chamou de ordens do amor. Mas, na verdade, são leis simples, como pertencimento, hierarquia, equilíbrio. Pertencimento. Todos têm o mesmo direito de pertencer. Aí a minha pergunta é: quem é que na sua família, no seu dia a dia, você diz, esse não? Então, digamos, todas as vezes que você encontrar uma pessoa e falar, esse não, ou essa não, a minha mãe isso, meu pai aquilo, e que você falar, esse tem o direito de pertencer do jeito dele, com as ideias dele, você está constelando, ou seja, aplicando essa filosofia prática à sua vida. Então, constelar não é somente colocar aqui bonequinho ou pessoas e fazer essa mágica dessa sintonia morfogenética com esse campo sábio através do meu Wi-Fi, corpo humano e ser humano. Constelar é tomar consciência de algo e conscientemente dar um passo de volta para o meu lugar e dar a cada um o seu lugar. Simples. Agora vai fazer na prática. Tá, primeira ordem, pertencimento. Marido que não paga pensão tem direito de pertencer? Drogado que tem direito a pertencer? Homossexual tem direito a pertencer? Drogado não na Cracolândia, né? Entende? Como é num nível micro e num nível macro que esse olhar sistêmico funciona. Tá? Hierarquia. Quem veio antes? Casal ou crianças? Casal. E o casal diz assim, não, a gente só está junto por causa das crianças. Ou seja, eu fico brigando com você o tempo todo e você é preocupado. Eu, criança? Não, eles que se entendam primeiro. Ou se desentendam. As crianças não têm nada a ver com isso. Isso é hierarquia. Numa sala de aula, como é que funciona? Professor, alunos. E Bert Hellinger chama a hierarquia da ordem da paz. Cada coisa tem o seu direito a ter o seu lugar e cada lugar é único. Assim, ninguém toma o lugar de ninguém. Cada um tem o seu lugar e todos têm direito de pertencer. Fácil de dizer, mas agora eu quero ver na prática. O que acontece? O irmão mais novo, sétimo, no caso a minha, sétima, quer mandar na família inteira. Aí eu falo, não, você é só a sétima. Então quem é? O último filho é o que mais recebe. Então são leis muito simples
mas ao mesmo tempo de amplas consequências, e de amplas consequências dentro da nossa consciência e dos nossos relacionamentos. Né? Então, nessa ampla cadeia de descobrimento sobre a consciência, Bert descobriu duas coisas essenciais sobre a consciência. Ou talvez três. Uma, eu não tenho uma consciência. Eu tenho algumas consciências. Ele já descobriu 3 níveis da consciência. Essa consciência que fica leve e que fica pesada, e que tem sentimentos de culpa, e que tem sentimentos de inocência. Na verdade, é uma consciência restrita. Essa consciência restrita funciona assim: se eu faço alguma coisa que a minha família gosta, aprova, como fica a minha consciência? Leve. Se eu faço alguma coisa que a minha família não gosta, a minha consciência fica pesada. Mas, digamos que eu chego na Universidade de Brasília, meus amigos estão fazendo outra coisa que a minha família não aprova. E aí? O que eu faço? Faço aquela coisa que os meus amigos estão fazendo, que é diferente da minha família? Então, o que o Bert descobriu é que consciência leve e pesada não é igual a certo e errado. Consciência leve e pesada é quase como um mecanismo de regulação do pertencimento ao grupo que eu faço parte. Então, o marido tem uma consciência em casa e outra no bar, com os amigos. Fica leve em casa quando faz tudo que a esposa quer, e fica leve no bar quando faz tudo que os amigos querem. Então, aonde que eu vou colocar o meu discernimento? Como que eu vou escolher alguma coisa se não é através da minha consciência leve e da minha consciência pesada? Observando os resultados da minha ação. Isso é ser adulto. Quem fica sempre com a consciência leve é a criança. Está sempre leve, está sempre inocente. Mas o adulto, às vezes, precisa fazer coisas que o grupo ao qual ele faz parte não concorda. Mas é bom para mim? É bom para os outros? Qual o resultado para a vida? Então eu posso, se eu sou um árabe, matar um judeu e voltar para casa e todo mundo, matou mais um, ótimo. Ele fez e ainda ficou um herói. Mas na verdade, o que ele fez? Matar uma pessoa ou dar continuidade a uma guerra? Então isso significa sair dessa condição de criança, sempre buscando a inocência, para uma condição de adulto que olha para o resultado dos atos. Por isso que o Edward Snowden não volta para os Estados Unidos. Não tem como. Ele traiu a pátria. E o que ele fez? Algo importante, entre aspas, vamos colocar assim, para não entrar no mérito da discussão, para todos. Mas não tem condição de voltar para casa. Nenhum desertor de guerra volta para casa. É muito pesado. Então o Bert descobriu que a gente tem essa consciência restrita, que funciona com esse mecanismo de regulação, leve, pesado, inocência e culpa, mas nós temos um nível mais profundo, que é esse das lealdades, dos segredos, que nós somos impulsionados como se fosse um instinto. Eu tenho que fazer comunicação social, eu tenho que ir para outro país, eu tenho que seguir tal opção sexual ou religiosa. Eu tenho que. Mas ao mesmo tempo, esse tenho que não é porque está no meu instinto, porque está no meu genes. Mais do que está no meu genes, isso está na informação transgeracional armazenada. Então, por exemplo, minha mãe teve câncer, eu também tenho câncer. Meu pai faliu, então eu também vou falir.
Alguém escolhe isso conscientemente? Não. Então, o outro nível da consciência é a consciência coletiva, uma consciência profunda. Mas não é a mesma consciência do Jung, dos arquétipos, das histórias. Não. Ele é mais próximo da ideia de um inconsciente familiar, transgeracional. E esse seria o segundo nível da consciência. E o terceiro nível da consciência, né? E esse nível ele se revela muito profundamente, esse nível coletivo, numa constelação familiar. É essa informação primordial que emerge numa constelação familiar. Com essa informação, se eu chego para você assim, eu vou ser doente como você. Ai, não, você não vai ser doente comigo para quê? Igual o Leandro Carnal, esse dia estava falando aí, ele falou assim, você quer ver quem são seus amigos de verdade? Fica feliz, rico e bonito. Aí você vai ver quem é seu amigo de verdade. Por quê? Porque o país está um caos, porque a vida está horrível. Então é como se diz assim, se eu sou feliz, rico e bonito, quem é que realmente é meu amigo? Esses dias eu estava numa reunião de departamento, aí me perguntaram, como está a disciplina de criatividade? Que é uma das que eu dou. Eu falei, ótima. Ele me olhou assim, como assim? Ótimo. Eu falei, ainda me perguntaram assim, repete por favor. Eu falei, ótima. Ótima com gosto. Porque as pessoas estão desacostumadas do ótimo. Aqui gera solidariedade, você está mal financeiramente, está mal de saúde, está mal, o país está mal, está tudo mal. Então é como se fosse uma lealdade profunda, que não serve à vida, que pelo contrário, leva à morte e à doença. Dentro de um trabalho de constelação familiar, é sempre vida e morte. É um movimento que vai para a vida ou vai para a morte, em última instância, seja ele qual for. E o terceiro nível de consciência que ele descobriu foi a consciência espiritual. Porque a consciência restrita fala bom, ruim, né? É a consciência da polaridade. A consciência inconsciente, ela faz, mesmo que seja ruim para ela e para os demais, e faz porque tem que fazer, ainda acha que está certo. Está entendendo? Mas ele descobriu um terceiro nível, um nível que vai além do bem e do mal. Esse nível é possível? Esse nível existe? É um nível aonde o meu destino, o destino de cada um de vocês, o destino do Temer, o destino da Dilma, do Hitler, do São Francisco de Assis, de todo mundo, da mamãe bruxa, do papai santo, ou vice-versa. Todos somos movidos por algo maior. Uma ideia aristotélica, né? Eu sou movida, eu sou pensada. Estava lá na Bíblia. No início era o verbo, o movimento. Então, a consciência que vai além do bem e do mal, eu chego assim e falo assim, eu vejo um mendigo na rua, aí eu vejo assim, ai, tadinho. Isso é uma postura. A outra seria, o seu destino é tão válido quanto o meu. Isso não significa que eu vou deixar de ajudar, mas é um outro lugar onde eu vejo aquela realidade. Dá para entender? Eu não tenho mais pena, eu não tenho lástima, eu não tenho medo. Vou além do julgamento e além do amor. No sentido que esse amor, ele ganha uma neutralidade. Ele ganha uma amplitude maior. Tanto que uma vez eu cheguei para ele, Bert Hellinger, e falei, diga uma coisa, você fica mudando de nome desse negócio de constelação familiar, para constelação isso, aquilo, outro, então como é que você quer que chame o seu trabalho? Aí ele virou para mim e falou assim, o outro amor. Aí eu, tá, beleza.
Ainda passei um bom tempo escrevendo lá assim, meu trabalho, outro amor, todo mundo perguntava, que outro amor é esse? O que é isso? É esse o outro amor. É o amor que ele chama de o amor do Espírito. É o amor que vai além do julgamento. E que horas que eu faço isso então? Agora? Não tem outra hora. E assim o presente pode mudar o passado, e assim o presente pode mudar o futuro, e assim eu chego no nível quântico da realidade. E sou capaz de olhar para a minha história de vida e falar: ai, a minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, aquilo outro. Eu olho e falo assim: puxa, o que tem além disso? Ele foi movido por algo maior. E olho e falo: obrigada. Aprendi alguma coisa. E ao fazer esse obrigada, mudou o seu passado. E vou dizer mais, mudou o seu futuro. Porque como é o fluxo da vida? Como é o fluxo da vida? Do pai para os filhos, dos filhos para além. Então Pérez descobriu que a consciência tem vários níveis e descobriu que a consciência leve e pesada não refletem o certo e o errado. Descobriu essas 3 ordens que atuam de maneira diferente em cada nível dessa consciência e os níveis da consciência. E talvez o maior descobrimento dele que foi aquele que ele fez no confessionário, que é a boa e a má consciência. A boa consciência qual é? Quando eu faço o que o grupo quer de mim. Todas as mulheres da minha família traíram os maridos. Todas as mulheres da minha família são solteiras. Então, quando eu ficar solteira e não tiver marido, uma parte minha ficou feliz, porque eu pertenço. E como sair desse amor cego para o amor que enxerga e fala: olha, todos vocês ficaram sozinhas, mas agora eu vou arrumar um marido bem bom. Esse é o trabalho da constelação familiar, que começou com o nome de constelação familiar. Vocês imaginam que começou quando? Eu vi que o termo surgiu lá no início do século XX, mas quando foi que o Bert Hellinger foi exposto a essa metodologia, que daí surgiram 108 livros? Em que ano foi? 1990. Mas a gente não pode dizer que a constelação começou aí, porque ela é um contínuo, ok? Mas foi em 90 que aconteceu aquele fenômeno, que ele representou o pai. Então ele começou, e vocês podem observar, quando vocês participarem de um grupo de constelação familiar, perguntando: como você se sente nesse lugar? Como você se sente nesse lugar? E se você vira para lá? Como você se sente? Então a primeira coisa que ele foi fazendo foi experimentando aquilo que o Alfred Adler descobriu e denominou constelação familiar. Ou seja, a posição, a idade e os relacionamentos que se estabelecem a partir disso e o efeito disso naquela pessoa que está ali. Inicialmente precisando de uma ajuda terapêutica. Depois o que ele percebeu? Que se ele deixasse a pessoa ali, a pessoa se movia sozinha. Tinha um movimento. Igualzinho se eu estou num rio, e tem a correnteza que me leva. Então, se eu fico naquela postura vazia, sem amor, sem medo, sem lástima, sem julgamento, e fico aqui a serviço dessa correnteza divina, eu sou movido. Como ele era padre, ele chamou essa etapa do trabalho dele de movimentos da alma. Quando ele descobriu que a alma familiar também tinha seus limites e que havia esse grande espírito que movia todas as coisas, quando ele descobriu a consciência espiritual, ele chamou esse trabalho de movimentos do espírito. Mas tudo muito rápido, né? De 90 até hoje. Quando ele descobriu, isso em 2005 mais ou menos, que
aquilo que ele descobriu, as leis da gravidade dos relacionamentos humanos, funcionavam para qualquer coisa. Para todos os relacionamentos humanos, quer dizer, quando ele se deu conta de que isso podia ser usado na pedagogia, no direito, na empresa, na análise de sistemas, na comunicação. Quando ele se deu conta disso, ele falou: opa, o que tem aqui não é uma constelação familiar, não é um movimento da alma, não é um trabalho terapêutico, é uma ciência. Então ele chamou de Hellinger ciência, a ciência universal dos relacionamentos humanos. Bom, nessa época ele já estava lá com a esposa dele, a Sophie, né? A nova segunda esposa dele. E eles começaram a descobrir o seguinte: além disso servir para tudo, o que acontecia? Eu coloco aqui uma constelação com pessoas ou com objetos, mas especialmente com pessoas, e você que está sentado aí vai sentir algo. Como assim? Então, o nome mais próximo que eles encontraram foi medial, que para nós a tradução mais próxima seria mediúnica, que para nós é uma palavra cheia de conotações, do tipo incorporar um espírito, e não é o caso. É o quê? É mais uma sintonia morfogenética. É quase como se daqui, da Hellinger ciência para as novas constelações, a constelação ela vai cada vez ganhando níveis mais profundos e transpessoais. Então, aquilo que está acontecendo aqui afeta a todas as pessoas. Então, não existe mais. A partir desse momento começa a compreensão de que não existe uma constelação para uma pessoa. Até que a gente chega no conceito que vocês vieram aqui para poder entender o que são essas novas constelações familiares. As novas constelações familiares são uma etapa de um longo movimento que vem desde a psicoterapia e que hoje atinge a muitas áreas do conhecimento. E eu posso dizer que a grande característica das constelações, das novas constelações familiares, isso não é um termo que eu estou dando, não é um termo que surgiu em Brasília no ano passado. Tem gente que me pergunta assim: isso surgiu no ano passado, né? Quando você ajudou o Bert e a Sophie Hellinger virem para Brasília, fizemos uma palestra para 900 pessoas com o apoio da UNB no Museu da República, Destino Guimarães. Não. As constelações, as novas constelações familiares surgiram quando Bert ficou doente e a sua esposa o levou a novas dimensões desse trabalho. Um lugar onde ele não conhecia. Um lugar sem palavras. Um lugar onde não se sabe se eu estou no presente ou no passado e no futuro. Então agora, quando eu tenho uma constelação aqui, é um desafio. Por quê? Quem é que está ali? Eu sequer pergunto, muitas vezes, para a pessoa que chega o que ela tem, ou o que ela precisa. Eu confio que vai emergir o essencial desse campo sábio. E aí as pessoas dizem assim: mas esse trabalho não se ensina, esse trabalho não tem como aprender. Aí eu perguntei para ele: pois então, mas ele mesmo nunca ensinou no sentido de dar curso de treinamento. Bert Hellinger nunca deu isso. Ele sempre fez os workshops dele. Quem começou a escola Hellinger foi a Sophie Hellinger, antes de se casar com ele, hein? Mais de uns 19 anos atrás. Ela começou a escola, ela que quis estruturar isso para poder repassar para a humanidade. Ele não está nem aí. Ele faz o que ele precisa fazer. Mas eu falei para ele, falei assim: mas me diga uma coisa, se não dá para aprender, dá para desaprender? Dá para a gente fazer tipo assim, uma escola zen? Aí ele riu. Ele falou: sim, isso sim.
Então, na verdade, não é um método, não é uma ferramenta, não é algo que eu vou aprender uma técnica. É um caminho que eu vou realizar em mim mesma. Que eu vou me constelando dia a dia em cada situação que eu enfrento na minha vida. E vou dizer uma coisa, num determinado momento, somos levados a essa nova dimensão. Somos levados. E eu digo que não sou eu, ou não é um constelador, mas somos todos. É um fenômeno consciencial. Então tá aí, meus queridos professores, e tenho colaborado com a Escola Hellinger e espero que a gente possa trazer para Brasília e para a Universidade de Brasília cada vez mais esse conhecimento para as múltiplas áreas do saber, que ele possa se renovar a partir de uma outra maneira de entrar em contato com a realidade, que não é apenas racional, mas que envolve todo o ser. Ok, eu vou terminar por aqui e agradeço a presença de vocês e abro para qualquer pergunta que fizer necessário. Obrigada. Obrigada, Renato. Quando começaram as novas constelações? Esses dias eu não sei te precisar a data, mas eu posso te dizer uma coisa. Aí eu fui, né? E a Liliana aí, que me ajuda muito na organização dos meus cursos, né? E se Deus quiser, uma hora a gente consegue trazer aqui para o NV. Aí a gente estava lá procurando. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue esse domínio aqui na internet. Aí eu descubro o domínio Novas Constelações Familiares e ele já estava vendido desde 2011. Aí eu cheguei e falei, quem é esse que comprou esse domínio? Aí eu, uma amiga minha lá de São Paulo. Aí eu ligo para ela. Aí ela fala assim, Isabela, esse domínio já tem desde 2011, desde que o Bert começou a falar desse negócio de novas constelações familiares. Então eu não sei, mas eu posso dizer que tem alguns marcos. 2011, a menina já tinha o domínio da internet. Outra, ele fala muito, já tem um livro editado em espanhol, que fala das novas constelações familiares, e ele fala muito de um momento que para ele foi importantíssimo, que foi quando ele foi à Rússia. Por que ele fala desse momento? Porque quando ele fez um trabalho com os abortos. Então, quando ele começou a fazer isso que aqui na Seixonoye, que aqui no Brasil, quer dizer assim, quando eles fizeram um trabalho trazendo os abortos, os abortados para dentro da constelação, só isso já levou a todo aquele grupo de, 1000 pessoas a um outro nível de consciência. Então, são marcos. Eu não sei te dizer exatamente quando ele ficou doente. Agora eu posso te dizer uma coisa. O ano passado eu estava na Alemanha, em outubro, e ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente de carro, quebrou uma série de costelas, dirigindo sozinho, com 91, 92 anos. E o que acontece? Foi um chinesinho lá, que agora constelação é o que há na China. Uma semana fecha um workshop de 1000 pessoas e não pode entrar nenhuma pessoa mais, porque o governo chinês não permite aglomerações com mais de 1000 pessoas. Então, estava lotado assim de chinês, quando o chinesinho ajudou ele chegou e falou assim, esse chinesinho, que eu não me lembro do nome dele, e eu levamos a constelação para um outro nível. Você não me pergunte, mas ele é uma pessoa que olha só para frente. Então, por enquanto, nós estamos com esse nome, Novas Constelações Familiares. Daqui a pouco, com esse chinesinho, já vai virar outra coisa. E graças a Deus, porque ele olha para frente. Uma vez, ele não gosta que tire foto. Por que ele não gosta que tire foto? Porque as fotos olham para trás e ele só olha para frente. O seminário que ele deu aqui em Brasília ano passado era vamos em frente. Ele não está importando. Sabe como ele fala assim? Ele fala assim, os consteladores que de uma certa maneira
não conseguem entender onde esse trabalho está agora nesse momento. Ele fala assim, aqueles alemães arcaicos. Aí ele fala assim, eu falo, como se ele não fosse alemão, tá entendendo? Em 92. Aqueles alemães arcaicos, como quem diz, já estou em outra. O que mais? Adoro perguntas. Eu acho que eu não entendi direito a prática dessa nova constelação. Pelo que você falou, seria uma coisa mais cotidiana, né, na visão dos acontecimentos da minha vida, e não um momento igual a constelação familiar que se encontra. Não, ela é um momento também. Ela é um momento. Ela é um momento também. Só que esse momento, vocês vão procurar lá no YouTube, já que nós estamos sem wireless. Procurem assim, constelação silenciosa. Ele é um momento, sim, ele é um momento onde eu não vou assim constelar meu relacionamento ou a minha doença. Eu vou me expor a uma informação e permitir que emerja. Gente, olha o último livro do Fritjof Capra, A Visão Sistêmica da Vida. O que a ciência está mostrando? Isso não está só na constelação familiar. A emergência é um dos pontos fundamentais do paradigma sistêmico. E no caso aqui, holístico e multidimensional. Sim, acontece algo aqui. Mas esse algo que acontece aqui, eu posso acessar em qualquer lugar. E às vezes em 5 minutos. Como eu sei que eu alcanço esse lugar? Tem uma sensação, observem aqui no ambiente de silêncio. Uma sensação de compreensão. De que eu sei qual é aquilo que importa. O que é que importa? O próximo passo. Não é onde eu vou chegar, é o próximo passo. Então a gente deixa que emerja essa informação silenciosamente, com movimentos, sem procurar saber se isso aqui é João, se é Maria, se foi nessa vida, se foi em outra vida. Também transitamos em todos esses outros níveis. Às vezes eu chego lá e pergunto como é que você está, como é que fulano está, o que acontece. Agora tem uma grande diferença. Eu não constelo cada coisa que eu preciso resolver na vida. Tipo assim, vou ao oftalmologista, vou ao cardiologista, vou ao dermatologista, vou fazer uma constelação para cada coisa. Eu faço muito menos constelação e participo, entre aspas, de muito mais. Por quê? Porque eu confio que aquilo que emerge é o essencial e que esse essencial, como vocês talvez já saibam, tem um amplo efeito. Bert, sabe quantas vezes o Bert constela uma pessoa? Uma. Não constela mais de uma. No entanto, quem tem a oportunidade de participar dos workshops dele recentemente, pode estar sentado lá atrás e sentir os efeitos daquilo que acontece aqui. E eu sou uma prova viva. Continuo sendo aluna, quase todo final de semana eu viajo para poder fazer algum curso. E sou a prova viva. Consegui deixar um pouco mais claro? Só incrementando um pouco a pergunta, porque assim, hoje eu conheço um pouco mais, porque eu queria saber se essa diferença está mesmo na questão do momento, porque tem essa parte de que a gente faz as constelações cobertas, e aí só deixa vir a sensação e o sentimento. Só que aí então, a nova constelação é realmente você deixar que aquilo venha a qualquer momento? Ou tem uma coisa mais específica de diferenças? Sim. É como se fosse uma constelação encoberta, onde ninguém sabe o que é, nem do que é o propósito, né? Só que ao invés de você chamar isso de encoberto, é como se você dissesse, é assim que é. É assim que é. E na verdade, em cada momento, eu posso acessar esse campo sábio. Mas isso exige um treinamento. Por isso que eu digo, é uma filosofia prática, aplicada. Se você ler um livro, você já vai poder ganhar um pouco mais. Se você se lembrar, em que situação da sua vida agora que você não está bem?
Quais são as 3 ordens? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Estou dando lugar para todo mundo? Estou tendo o meu lugar? Estou no lugar correto? Na ordem? Sou a mais nova, sou do meio, sou aluna, sou professora, sou profissional, sou cliente. Entende? E o equilíbrio, que a terceira lei do equilíbrio é o equilíbrio nas trocas. Mas é necessário um pouco mais. A gente precisa aprender um pouco mais. Digamos que é um curso um pouco mais longo. Uma formação de constelação familiar dura pelo menos 3 anos e 400 horas fora do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem uma outra realidade. O básico. Posso dizer por experiência própria que são 2 básicos necessários, no mínimo, de trabalho pessoal. Deu para entender? Mais alguma pergunta? Pode falar das guerras, alguma coisa assim que está vivendo, esse tempo de conflito bélico em geral? Falar um pouquinho dessa questão das guerras, da visão de guerras. Ah, sim. Beth fala muito, inclusive uma das constelações silenciosas que vocês vão ver lá no YouTube é entre os armênios e os... uma dessas guerras aí. Por exemplo, todas as guerras elas vão ter uma origem sistêmica. Ele fala entre os árabes e os judeus. De onde vocês acham que vem essa guerra? Na compreensão dele, né? Óbvio. Não sei se vocês estão lembrados lá na Bíblia de quando, acho que era Sara, que não podia ter um filho, e que o marido foi atrás de uma concubina árabe, aquele primeiro filho que era árabe, e da concubina, depois a outra ficou grávida, teve um judeuzinho, e esse árabe não teve o lugar dele de primeiro. Outra pessoa que faz uma análise sistêmica, histórica, transgeracional também, ela é historiadora também, e chama Engin Just. Ela tem 2 livros escritos, um deles ela fala, por exemplo, faz uma análise sistêmica da tragédia de Columbine, nos Estados Unidos, dessas matanças. Então, a primeira coisa, esses princípios são aplicados em nível micro e em nível macro, e é possível eu fazer essa análise transgeracional também no nível histórico. E também trabalhar com a constelação nesse nível, fazendo a paz entre países. Ele tem um livro que se chama A Paz Começa na Alma, e fez já vários trabalhos, principalmente ali no Oriente Médio, de pacificação. E qual que é a ordem da paz? A hierarquia. A hierarquia é a ordem da paz. É a ordem no tempo. A ordem no tempo. Quem veio antes, o que veio antes. Só que os conflitos vão passando de geração em geração, a gente já não sabe mais nem o que aconteceu. Mas, por exemplo, no Brasil, quem veio antes são os indígenas. Óbvio. Mas como é que a gente só vai crescer se honrar esse passado? Isso. E por isso que ele foi tão... Aqui foi o que a gente fez lá, ó. Constelação Familiar foi o curso, e lá no Museu Nacional foi no dia 19 de abril, onde ele recebeu a coroa dele. E ela, né? Então, óbvio, começa pelos indígenas. E começar pelos indígenas significa o quê? Reconhecer o pai, reconhecer a mãe, né? Mas também reconhecer o padrasto ou o pai que estuprou a mãe, não é? O português não chegou e pegou a laço? Então também, de uma certa maneira, reconhecer o português e reconhecer o negro. E sobrou o quê na universidade? Sobrou o quê no Brasil? Qual a única dor que a gente observa que tem lugar? A do negro. O português é o agressor. O agressor que a gente faz piada. Piada de português. No entanto, é nosso pai também. Então, essa paz social,
que a gente tanto busca, ela vem de dar um lugar para cada um no tempo. Indígenas, portugueses, negros e todos os outros povos que fazem parte da nossa grande nação brasileira. Inclusive, quando no ano passado nós fizemos um trabalho para apenas juízes, com 250 juízes e magistrados e procuradores, foi um trabalho fechado, uma palestra fechada que Bert Hellinger deu no ano passado. E olha, quem participou do que aconteceu aqui no ano passado, provavelmente foram os últimos, porque ele não tem mais condições de viajar. O que aconteceu? Bert Hellinger constelou os indígenas e Jesus Cristo, porque ele adora constelar Jesus Cristo. Por quê, gente? Porque todas são imagens internas. Então imagina, se eu tenho uma imagem de um Cristo na cruz que sofre, é diferente de uma imagem de um Cristo que está aqui. Então ele constela as nossas imagens internas. Então ele fez esse trabalho e constelou os indígenas de Jesus Cristo. Quem é que entende? Aí depois todo mundo, não, esse cara já está cagado, ou não dá para entender o que o Bert Hellinger faz. Bom, para isso tem pessoas como eu, que vêm aqui explicar para vocês de onde veio tudo isso. Como é que ele pode chegar na frente de 250 juízes, fazer um negócio sem falar nada, e ainda dizer que está constelando indígena e Jesus Cristo. Mas agora dá para entender. E graças a Deus que ele foi também, como é que eu posso dizer? Já que ele me ensinou, que alguns professores foram surgindo para explicá-lo. Mais alguma pergunta? Nossa, foi o Jogo Fantástico do dia 14, né? Saíram 13 minutos de reportagem do Fantástico. No caso, esse movimento é um movimento que se expandiu no Brasil, né? Da utilização dessa metodologia na justiça, justamente pela necessidade. Mas ele não surgiu aqui. Isso já vinha sendo aplicado na Alemanha, já vinha sendo aplicado na Espanha, em muitos países. E toda a semente, no fundo, vem do Bert. Eu me lembro nitidamente quando meu amigo e juiz Sam Stott, esse que está aqui, ó, que ele ia como aluno para os seminários, o Bert dava um mole para ele. Dava um mole. Chamava ele para ser representante toda hora, que dava assim, tipo assim, pô, mas ele dá um mole. Mas, na verdade, ele já estava vendo como ele olha só para frente. Ele já estava vendo aonde que aquilo ia dar. Né? Então o Sam, como qualquer um de nós, começou com suas questões pessoais e falou assim, olha, como qualquer juiz, eu digo, não, estou cheio de trabalho, não dou conta desse tanto de processo. Começou a constelar. E aí começou a fazer uma pesquisa, né? Que nós precisamos aqui na academia. Quantos acordos eu consegui melhorar? O que eu consegui de... E aí foi o que vocês viram no Fantástico, né? E aqui em Brasília a gente tem gente fazendo, tem gente fazendo no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em São Paulo, Goiás, que foi um outro tribunal que recebeu prêmio, que já foi reconhecido. E espero que aqui em Brasília e na UNB também. Conto com cada um de vocês que se animarem. Deu para responder um pouquinho? É porque essa história é um pouco mais longa. Deu Fantástico. Vai lá, 13 minutos de Fantástico do dia 14. Mais alguma pergunta? Muito obrigada a todos. Boa aula para quem tem aula agora. Tchau. Agradecemos imensamente a presença. Isabela, será um prazer apoiar.